Bom, pessoal, Giovanni, eu acho que não, tá? Eu acho que a aula da semana passada não foi para a plataforma. Aproveitando então, porque parece, nós tivemos na semana passada tivemos aquele problema que acabou a luz aqui, aí nós ficamos sem internet. Aí eu tive que terminar com vocês a aula na 4G e a aula ficou, o Edilson recebeu a aula gravada e ele falou que a aula ficou bem cheio de cortes e travando bastante. Então eu vou regravar a aula, eu já vou marcar com ele agora para essa semana. Vou regravar a aula de Thomas Hobbes para vocês, tá bom? E já deve ser postada, né? Vou ver se eu consigo fazer isso entre hoje e amanhã. E aí a gente já posta Thomas Hobbes e posta também John Locke, tá? Semana passada tivemos um problema aqui, semana retrasada, né? Desculpa. Tivemos um problema. Não, foi na semana passada, isso mesmo, foi na segunda-feira. Acabou a energia, né, aconteceu um pipoco lá fora, caiu tudo aqui, e aí queimou meu modem, queimou tudo, né? Aí eles só conseguiram resolver isso para mim na quarta-feira da mesma semana. Aí foi quando o Edilson falou que tinha dado os problemas, tá bom? Então, Giovanni, eu vou regravar a aula de Thomas Hobbes e depois vai ser postado para vocês, tá? Para vocês não ficarem aí, para vocês não perderem, tá bom? Hoje eu vou continuar então falando sobre o sistema do contratualismo e nós vamos falar de John Locke. Eu já tinha falado de John Locke com vocês numa aula sobre empirismo, foi quando nós comentamos sobre o desenvolvimento do processo empírico, ou quando eu falei para vocês sobre nós somos como papel em branco, tábula rasa, e que nós não aprendemos nada de maneira inata, que a nossa construção e o nosso aprendizado se dá a partir de uma construção experimental, a partir das relações experimentais. Bom, John Locke essa visão da filosofia do método empírico de John Locke. Mas John Locke também ele foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do contratualismo, assim como o antecessor do Thomas Hobbes que nós vimos na nossa última aula. Vimos em Thomas Hobbes, então, relembrando rapidinho, vimos em Thomas Hobbes, então, o desenvolvimento do pensamento, onde Hobbes ele tem como base, né, a ideia da monarquia absolutista, a fundamentação do fundamentalismo na sociedade, dizendo que os pares, os iguais, se unem e elegem um monarca, onde esse monarca, por sua vez, ele vai, então, estabelecer esse poder, e esse poderio vai gerar, então, a monarquia absolutista, que, por sua vez, vai ser o melhor para a sociedade, para controlar, né, a ideia daquilo que nós temos de medo da guerra de todos contra todos, né, porque, na visão dele, o homem é o lobo do homem, então é necessário controlar essa sociedade, essa guerra e tudo mais. Bom, essas são as relações que nós temos. Aí nós vamos estudar então hoje o John Locke. John Locke é de 1632 a 1704, então você pode perceber que ele passa aí por uma fundamentação muito importante, você lembrando que o Thomas Hobbes é de 1588 a 1679, o Thomas Hobbes ele vai viver, né, a realidade da Guerra Civil Inglesa em 1642 e 1651, que eu tinha comentado com vocês na última aula. E agora nós estamos falando de um filósofo que vai ser de 1632 a 1704. A guerra inglesa, aquela, né, de 642, John Locke ele passa com ela, ele é criança ainda nessa época, então ele ainda não tem, né, total noção daquilo que está acontecendo, mas ele vai crescer no meio do conflito armado, no meio do conflito da guerra civil, e depois, né, vai culminar então na Revolução Gloriosa, né, de 1688 e 1689, ali na sociedade inglesa. Mas até chegar à Revolução Gloriosa, né, nós temos que entender então qual foi o pensamento político e por que John Locke é considerado um dos influenciadores dessa revolução. Então, por que ele é considerado uma das grandes das pessoas importantes desse processo? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é das relações históricas desse processo. Você tem que lembrar que a Inglaterra, né, estava sob o comando de Jaime, né, o James II, ele está liderando, né, essa monarquia, e você tem que lembrar que ele é o rei que tem viés católico e que a Inglaterra, o Reino Unido, né, tinha um viés protestante. Isso estava gerando um certo desacordo entre eles e principalmente, né, um atrito entre as políticas e o conceito da religião. Então, por mais que o James, né, ele em algum momento, né, ou Jaime, né, em algum momento ele tentou
estabelecer uma sociedade onde a religião católica e a protestante pudessem, né, conviver de maneiras igualitárias, mas a gente sabe, né, que isso não aconteceu, principalmente porque a figura do rei era muito importante, principalmente para a manutenção da sua monarquia absolutista, que era, né, aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então vai surgir a figura do John Locke, fazendo uma crítica a esse processo. Você viu na última aula que a ideia de Thomas Hobbes em estabelecer uma monarquia absolutista era justamente para controlar, né, e colocar de volta no poder o rei absoluto, que estava, né, em queda, né, em franca queda, né, por causa das revoluções que tinham acontecido. Então, agora, com a figura do John Locke vai estabelecer uma outra ideia e uma outra realidade, e vai escrever dois grandes livros, né, o Tratado sobre o Governo, né, dois tratados, o segundo Tratado sobre o Governo, desculpe, o Ensaio acerca do Entendimento Humano, os dois publicados em 1690. Esses dois tratados, esses dois livros vão ser de extrema importância para nós compreendermos o pensamento de Locke e principalmente para estabelecermos então um paralelo entre aquilo que Locke dizia com aquilo que o Thomas Hobbes defendia. Então o Locke vai estabelecer um processo de uma política diferente de Thomas Hobbes, porque Hobbes defendia uma monarquia absolutista enquanto o Locke defendia então uma monarquia parlamentarista, né? E que você sabe, né, que a história da Inglaterra então vai migrar, né, dessa monarquia, né, vai gerar esse parlamento, né, esse parlamento agora ele vai ter mais poder, e aí você vai entender o porquê que esse parlamento tem mais poder agora, tendo em vista principalmente a realidade de Locke, né, como que Locke estabelece esse conceito e como que Locke estabelece essa realidade. Então vamos lá. Para John Locke, ele também vai buscar, né, a mesma ideia de Thomas Hobbes, a ideia do estado de natureza, o estado de natureza que surge, e que desse estado de natureza precisamos migrar para uma sociedade civil. O estado de natureza dele, ele diz, né, que é um estado onde possui uma lei natural e que dentro dessa lei natural existe aquilo que é considerado direitos inalienáveis do ser humano, né, os direitos irrenunciáveis do ser humano, os direitos que não podem ser trocados do ser humano, que é o primeiro, o direito à vida, segundo, o direito à liberdade e terceiro, o direito à propriedade privada. Vida, liberdade e propriedade privada. São os três elementos que destacam nas relações de John Locke. Na visão dele, o estado de natureza estabelece essa lei natural que já nasce que o ser humano ele já possui dentro dessa construção, a partir do momento que nós aprendemos a conviver juntos, a partir do momento que nós aprendemos a viver em sociedade, estabelecer o que é sociedade, o que é realidade, o que é movimento político, o que é comunidade. Então nós já começamos a desenvolver as leis naturais na visão dele, que é a lei que eu sei, né, que eu tenho que preservar a sua vida e você deve preservar a minha, né, que nós temos liberdades, né, para pensar e agirmos de maneira diferente, e da produção. E essa relação da produção é muito interessante, porque o John Locke vai falar o seguinte, né, ele vai ser considerado, né, um dos principais expoentes, né, daquilo que vai ser considerado liberalismo, mas ele vai ser o expoente do liberalismo político e não do liberalismo econômico, mas, né, ele vai falar de economia. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, né, como nós vivemos uma sociedade natural, como nós vivemos uma sociedade livre, onde nós somos iguais, onde somos pares, tudo aquilo que eu produzi é meu. Como assim, professor? Então eu tenho uma árvore, então eu vou lá, derrubo a árvore, pego essa árvore, vou produzir alguma coisa, vou transformar aquela árvore num instrumento de trabalho, vou transformar aquela árvore na minha casa, vou transformar aquela árvore em algo que vai ser necessário para mim. Então aquilo é meu. Tudo aquilo que você produz, fruto do seu trabalho, é seu. Ele vai colocar o trabalho como uma das grandes engrenagens desse desenvolvimento dessa sociedade. O trabalho é de grande importância nesse movimento. Por quê? Porque tudo aquilo que você constrói mediante o seu trabalho, então você pode dizer que é seu. Então, se você tem um jarro, né, que foi feito do barro, né, e transformou-se nisso num jarro, então esse jarro é seu, foi você que fez, o trabalho é seu. Se você foi lá no rio e você pegou e colocou a água nesse jarro, essa água agora ela é sua. Então, só que aí tem um detalhe. Qual o detalhe? Você é dono daquilo que você pode usufruir, que você pode aproveitar e daquilo que você pode produzir. Você nunca é dono de tudo. Vou dar um exemplo. Você é dono da sua colheita, da sua plantação. Você não pode ser dono de toda a terra. E você não pode ser dono de terras improdutivas, porque se você não pode produzir naquela terra, então
você tem que dar o direito de outras pessoas produzirem. Isso é John Locke. Então você tem que dar o direito de outras pessoas também, né, produzirem naquele lugar. Então você não pode ser dono de um rio, você não pode ser dono de todo o rio, porque é um exagero. Você é dono da água que você pode tirar desse rio. Então você é dono da terra que você produz. Você está produzindo naquela terra, se aquela terra está trazendo um alimento para você, então aquela terra é sua, porque você produz, ela é produto do seu trabalho. Agora, se eu tenho 10 hectares, e se eu produzo em 2 hectares, se eu tenho uma casa em 1 hectare, né, os outros 7 hectares, então eles estão improdutivos, só porque eu cerquei, né, só porque eu cerceei a terra, então é meu? Não, aí não pode. Na visão dele, você é fruto do trabalho que você produz, então aquilo que você produz gera em você a sua propriedade privada. É essa propriedade privada que ele defende. A propriedade privada do cara que cerceou a terra e disse isso é meu, né, segundo Jean-Jacques Rousseau, e a partir daí, né, não houve mais limite desse cerceamento, cada um cerceou a terra do jeito que quis, ele condena. O John Locke condena esse uso abusivo dos recursos naturais. Na visão dele, os recursos naturais, a natureza, ela tem que proporcionar, propiciar para todas as pessoas, né, o mesmo privilégio, deve propiciar para todas as pessoas, né, a mesma ideia e dar o mesmo sentido de produção. Então as pessoas têm que ter o direito, se eu derrubei uma árvore para construir a minha canoa, para atravessar o rio, para chegar do outro lado, para que eu possa pegar frutas e trouxe as frutas para mim, então aquela canoa que eu produzi é minha, né, as frutas do qual eu fui pegar do outro lado da margem do rio são minhas frutas, porque é fruto do meu trabalho, foi eu que levei, então por mais que eu seja um coletor nesse caso, né, então por mais que eu vou lá para coletar, é fruto do meu trabalho. Então ele defende esse aspecto, ele defende essa ideia. Então ele vai falar que essa sociedade por si, ela é uma sociedade de igualdade, é uma sociedade de trabalho, é uma sociedade onde as pessoas por si só já têm a ideia da obediência às regras que por si só foram construídas dentro dessa experiência de viver juntos. Então nós não precisávamos e nem precisaríamos de alguém que determinasse esse processo, porque por si só nós já tínhamos essa realidade, né, do indivíduo que vive com outro indivíduo, que sabe quais são os limites, porque a liberdade existe para essa realidade. Bom, aí ele fala o seguinte, que nós temos um pequeno problema. Qual o problema? O problema é que parece que esse paraíso perdido, né, que essa sociedade boa, ela perfeita e agradável, né, para se viver, ela vai trazer então vários benefícios para aqueles qual fazem parte. Todavia, ele vai falar o seguinte, nós temos um pequeno problema. Qual o problema? O problema é quando, de alguma forma, essa sociedade ela se perde, né, entre os racionais e os irracionais. Então lá no seu livro ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela é formada, essa sociedade perfeita, boa, de trabalhadores, né, livres, que produzem e que sabem o que é dele, o que é do outro, e que sabe compartilhar a floresta, que sabe compartilhar o rio, que sabe compartilhar, né, então, todos os recursos naturais para que todos possam ter, né, e o privilégio de produzir e de gerar trabalho. Essa sociedade boa, em determinado momento, ela vai ser atingida por aquilo que ele chama de irracionais. Esse grupo de pessoas que vivem dentro dessa realidade, compreendendo esse conceito, estabelecendo esses limites, são os racionais. Na visão deles, são boas pessoas que vivem dentro desse contexto e sabem o que devem fazer, porque aprenderam a conviver juntos, né? Muito ligado à ideia de racionalidade de animal político de Aristóteles, que foi questionada, né, no nosso filósofo anterior, né, o Thomas Hobbes. Então ele vai falar que nós temos essa característica de vivermos bem dentro dessa sociedade e tudo mais. O problema é que poderia chegar em algum momento de nós termos uma pessoa que fosse desconsiderar essa regra de ouro, desconsiderar o viver bem, desconsiderar, por exemplo, né, os direitos inalienáveis, por exemplo, o direito à vida. Então se alguém porventura vier a matar o outro por aquilo que o outro tem, por aquilo que o outro produziu, quais seriam os julgamentos que nós teríamos? Quais seriam, então, as penalidades que nós iríamos, né, implementar nesse indivíduo, que nós iríamos enfrentar nesse indivíduo? Quais seriam, então, as relações desse processo? Por quê? Porque se até então nós não tínhamos as regras, nós não tínhamos leis, se essas leis não foram positivadas anteriormente, e nós estamos vivendo dentro de uma estrutura onde eu e você, nós acreditamos que nós sabemos o que é certo, porque acreditamos que o outro também sabe o que é certo,
como que eu e você, nós vamos, então, de alguma forma, condenar, julgar aquele que cometeu algum ato, né, alguma infração dentro dessa sociedade. Se esse indivíduo que cometeu esse ato, né, essa infração, gerou algum tipo de problema, gerou algum tipo de questionamento, como que agora nós vamos julgá-lo, se nós não tínhamos, então, regras que determinassem esse conceito? É por isso que, na visão dele, né, o grande problema de todo esse sistema é que a população ela iria aumentar, ela iria crescer. E com o crescimento populacional, nós não teríamos o quê? Não teríamos rio para todo mundo, não teríamos terra para todo mundo, teríamos o conflito e teríamos aqueles irracionais, né, os folgados, que tentariam de alguma forma tomar aquilo que o outro produziu. E esses irracionais surgiriam no meio dessa história. Então ele vai falar o seguinte, que para que nós pudéssemos evitar esse confronto, para que nós pudéssemos evitar esse conflito, né, e para que nós tivéssemos um juiz que viesse então a determinar entre o que é certo e o que é errado e pudesse julgar as ações erradas e pudesse de alguma forma gerar justiça, porque existe uma diferença na visão de John Locke entre justiça e vingança. Vingança é quando eu e você fazemos algo e devolvemos da mesma forma, né, aquilo que nós sofremos. Então eu sofri, alguém roubou aquilo que era meu, então eu vou lá e roubo de alguém, né, porque se eu fui roubado, então a pessoa também deve ser roubada. Às vezes as pessoas têm esse diálogo, né, falando sobre a sociedade brasileira, os impostos, por exemplo, com licença. Então a pessoa fala, eu não pago imposto porque o imposto é muito alto, né? O Estado me rouba, então você está roubando o Estado. É a ideia de vingança, não é a ideia de justiça. A ideia de justiça, então, é que a partir das relações, dos confrontos e principalmente a partir daquilo que é errado, infracionário, aquilo que cometeu, né, uma atitude errada, então que ele possa ser punido mediante o nível da sua infração, mediante o nível, né, da causa, né, e das consequências desse processo. Então ele vai dizer que existe a necessidade, então, que nós venhamos a sair dessa sociedade de natureza boa, maravilhosa, e irmos para uma sociedade civil, porque em algum momento da história surgiria um negócio chamado desigualdade entre os pares. Existiria então o indivíduo que produziu muito e por isso ele tem o direito àquilo que ele produziu, mas tem aquele que não produziu nada e acha que tem o direito de tirar aquilo do outro. Então o conflito começa a existir aí. Ou, né, aquele que quebra a regra de ouro, né? Qual a regra de ouro, professor? Que todo o rio não é meu, mas eu fui lá e cerceei o rio. Ou alguém que não produz, né, em 1 milhão de hectares, mas foi lá e cerceou 1 milhão de hectares, né, hipoteticamente falando, e por causa disso não quer que o outro possa lá produzir também, né? Então deixou uma terra pior para o outro, uma terra infértil. Então isso ele vai falar que existe a necessidade então de nós sairmos dessa sociedade de liberdade, dessa sociedade dos direitos inalienáveis, para que a gente possa então abrir mão para que eu e você venhamos a viver uma outra sociedade. Aí ele escreve assim no seu livro, né, dos tratados sobre o governo, na página 468 e 469, ele vai dizer a seguinte expressão: quando qualquer número de homens consentiu deste modo em formar uma comunidade ou governo, são por este ato logo incorporados e formam um único corpo político, do qual a maioria tem o direito de agir e deliberar pelos demais. Não é a mesma ideia de Thomas Hobbes. Não é a ideia de nós vivermos uma sociedade onde essa sociedade agora eu vou ter a figura de um poder autoritário, né, uma monarca absolutista que vai governar sobre mim, vai ditar as regras para que eu possa obedecê-la em detrimento, né, à minha liberdade. Não. Aqui agora funciona assim. Nós fazemos o contrato social e esse contrato social agora ele é feito para a manutenção de um governo, para que esse governo cumpra o papel de estabelecer aquilo que é bom para a comunidade e não aquilo que é bom para o indivíduo e a manutenção do Estado. Em Thomas Hobbes, eu tenho o monarca absolutista sendo o maior exemplo de autoridade e poder, acabando, né, se tornando em alguns momentos, né, o próprio Estado, assim como, né, até alguns reis disseram por aí, eu sou o Estado, né, eu sou, né. Aí o Locke ele fala que não, o Locke ele inverte o processo. Agora é o seguinte, o indivíduo ele é maior, ele é superior ao Estado. O Estado deve
promover benefícios para o indivíduo e não ao contrário. E não o indivíduo se submeter à autoridade do Estado para a manutenção do benefício do Estado. Aqui é o contrário. O Estado ele tem que trabalhar em prol do desenvolvimento do indivíduo para que o indivíduo possa, então, de alguma forma, estabelecer essa realidade e assim entender, né, que o indivíduo é superior ao Estado, então ele deve ter a manutenção dos direitos inalienáveis desse indivíduo que foi conquistado lá atrás na sociedade de natureza. Deixa eu responder o que a Marina colocou aqui para mim. Para Locke, no estado de natureza que existe a desigualdade porque ainda não tem as leis para punir os racionais, vai existir exatamente por causa disso. Ele tem um trecho do livro dele, que eu não vou me recordar na íntegra, mas é que ele vai dizer assim, que mais ou menos, né, que a figura dos irracionais é a figura da desigualdade. Então, que em algum momento da história, esses que surgem acabam achando que tem o direito de, quando na realidade só tem o direito daquele que produziu, e como eles não produziram, então eles vão gerar todo o conflito necessário. Existe a necessidade do quê? Da manutenção das leis. Exatamente, Marina. Tá bom? É exatamente isso. Então, vamos lá. Dentro dessa realidade, dentro desse conceito, dessa construção dessa sociedade, ele vai dizer o seguinte para nós, que o indivíduo ele vai ter a confiança, preste bem atenção, como que é formado o Estado na visão de John Locke. Na de Thomas Hobbes, eu abro mão da minha liberdade e aceito um autoritarismo violento para a manutenção do meu Estado, porque eu tenho medo do outro, lembra disso? Eu tenho medo da guerra de todos contra todos, eu tenho medo da morte, né, da morte violenta. Aqui eu tenho a confiança. Nós vamos confiar que o outro vai fazer aquilo que é bom e necessário para a manutenção desse Estado, para a manutenção do indivíduo que vive nesse Estado. Se em algum momento esse indivíduo não fizer aquilo que é bom e necessário, ele recorre então à crítica, ele pode ser alterado, ele pode ser mudado, ele pode ser substituído, né? O direito então de revolução, né? O direito de crítica, o direito de suspeição, né? O direito de pensar no outro de maneira diferente. Então, assim, a confiança, se em algum momento ela for usurpada, ela for quebrada, eu tenho o direito de criticar. Aí tem uma parte que diz assim, né, que é bem interessante. Pode-se dizer que o contrato se estabelece entre os membros da sociedade. Para quem? Né, para Hobbes. No sentido de aceitar o poder governante. Em Locke, pelo contrário, se estabelece o contrato entre o governante e governados, que só aceitam o poder do governante se este cumprir a vontade de todos, garantindo os direitos individuais. Quais são os direitos individuais? Os direitos, né, inalienáveis que foram conquistados lá atrás, né, na sociedade de natureza. A vida, a liberdade, a propriedade privada. Se isso não acontece, professor, aí ele vai lá e diz a seguinte declaração, na página 579 e 580 do livro dele, Dois Tratados sobre o Governo. Sempre que tais legisladores tentarem violar ou destruir a propriedade do povo ou reduzi-lo à escravidão, sob um poder arbitrário, colocar-se-ão em estado de guerra com o povo, que fica, a partir de então, desobrigado de toda a obediência. Aí ele vai gerar um negócio chamado direito à resistência. O que é o direito à resistência? O direito que eu tenho, que você tem, a resistir um poder tirano, a resistir uma autoridade, a resistir, né, a usurpação do poder, de alguma forma em que nós não somos mais beneficiados como indivíduos. Então, a partir do momento que o Estado se torna autoritário, que ele viola os nossos direitos, ele começa, então, a achar que ele é maior do que o indivíduo, o John Locke nos deu a autoridade para que nós venhamos, então, a ter um princípio revolucionário ao direito de resistência e ao direito de suspeição. Princípio revolucionário, né, que é a ideia da revolução. Revolução é um processo, né, de que voltar ao início, né, recomeçar o processo, estabelecer os limites novamente. Então é esse direito, o direito de resistência a esse poder autoritário que de alguma forma ele quer usurpar a nossa liberdade, ele quer acabar com o indivíduo que faz parte da construção desse Estado, e o direito de suspensão, que é o direito de criticar, o direito de
pensar, né, e colocar à prova a autoridade desse indivíduo, de você achar que o julgamento está sendo feito de maneira equivocada, de você achar que ele está fazendo o julgamento utilizando o benefício próprio e não o benefício do povo, não o benefício do todo, mas o benefício de que de alguma forma ele foi cerceado. Então, assim, você tem esse direito, né? Então, que John Locke estabelece, né? Que é uma conquista gigantesca para a sociedade que vivia dentro de uma realidade e contexto de sociedades vinculadas a um sistema completamente arbitrário da monarquia absolutista. Levando em consideração que a monarquia absolutista tinha o seu viés ali, né, o seu pezinho na Igreja Católica, John Locke então vai criticar o catolicismo apostólico romano e vai então vislumbrar o processo dentro de uma realidade protestante, mas vai separar a Igreja e Estado, né, assim como, né, o Thomas Hobbes já tinha feito lá atrás. Então ele vai dizer que o Estado ele deve, então, ter as suas características de manutenção da vida do indivíduo, da liberdade, da propriedade privada, a manutenção dos direitos políticos, das relações desse direito, e deve estar longe das relações de igreja, que é um dos motivos, né, que nós vamos ter ali para a Revolução Gloriosa, né, que é um dos motivos para a queda do rei, né, e vai assumir, então, o Guilherme III, né, se não me engano. Então, a partir daí é o que vai existir dentro desse conceito e ele vai trazer, então, à tona esse processo. Ele vai falar que o contrato, então, ele é necessário e ele deve ter a manutenção entre, né, todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade com seus governantes e, quando necessário, substituir os governantes que não estão cumprindo o seu verdadeiro papel, que é estabelecer, né, ali o que é bom, o que é melhor para a sociedade dentro dessa realidade. Bom, aí o John Locke ele vai trazer alguns princípios importantes para nós dentro dessa relação. Primeiro, John Locke ele vai trazer uma ideia bem interessante, né, que é da bipartição dos poderes. Ele vai falar que era necessário, então, né, estabelecer um limite entre o executivo e o legislativo, e que o executivo deve então, estar abaixo do legislativo. Ele deve, de alguma forma, ele não é aquela visão dos três poderes, não é aquela visão de Barão de Montesquieu, da igualdade dos poderes, não é aquela visão de que deve haver a harmonia entre os poderes, não. Aqui o executivo, ele deve estar abaixo do legislativo, porque o parlamento ele é o poder máximo e mais importante através das câmaras, tanto dos lordes quanto a Câmara dos Comuns, para a manutenção do benefício do povo, para a manutenção do benefício dos indivíduos. E que o poder executivo, né, na figura do rei, na figura do monarca, deve estar subjugado ao poder legislativo para que ele não venha abusar do poder e achar que tem o direito de tomar conta de tudo. Caso contrário, né, é o que vai acontecer posteriormente, né, quando, né, a gente vai perceber que a queda por exemplo, a queda da França, né, a queda da monarquia francesa, e aí nós vamos ter a França, né, recorrendo para um parlamentarismo, né, um viés diferente, né, então cai ali toda a monarquia, né, ali na sua revolução e tudo mais, mas de repente, né, ela acaba sendo conquistada ali, né, por Napoleão, né, não Napoleão, não, desculpa, não foi o Napoleão, né, por Bonaparte, né, não Napoleão, Bonaparte, o Napoleão que assume depois, né, como uma figura emblemática da época e acaba depois trazendo a França novamente, né, a esse fator de monarquia absolutista, ele se colocando como o próprio rei. Então, assim, para não acontecer isso, né, que aconteceu com a França, que aconteceria com a França, né, ele vai estabelecer, então, um processo onde ele fala que o legislativo, né, na figura dos seus legisladores, na figura, né, daqueles que fazem parte da Câmara, eles são mais importantes do que o próprio executivo, porque senão, né, caberia, né, aí, né, ocorrer o que aconteceu com a França posteriormente. E aí ele vai falar o seguinte: a proteção dos indivíduos deve formar a sociedade, deve garantir, né, os direitos do indivíduo. Quem deve fazer isso, professor? O Estado deve fazer isso. O Estado, né, esse poder, né, que vai se desenvolver. O John Locke vai ser considerado o pai do liberalismo político,
liberalismo, essa ideia, né, do processo individual, essa ideia da construção do indivíduo, né, daquilo que ele produz, ele vai ter muita influência no período chamado período iluminista, ele vai influenciar bastante, né, as revoluções francesas de 1789, né, e também a independência dos Estados Unidos de 1776, que depois só vai ser confirmado em 1783, né, pela Inglaterra, mas ele vai influenciar bastante todo esse movimento, né, e toda essa ideia, né, e as ideias revolucionárias do John Locke fazem parte dessa construção, então, dessas sociedades que vão surgir e teremos depois, né, esse processo. Bom, aí tem algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Pô, muito legal John Locke, né? John Locke, assim, ele traz muitas referências para nós. Mas John Locke, ele também tinha aí uma característica pessoal por trás de tudo isso. Ele fazia parte do movimento revolucionário, ele era financiado pelo movimento revolucionário da época, e também ele tinha parte nesse sistema, né? O seu pai mesmo, né, fazia parte de toda a construção desse processo, também da queda e do conceito da monarquia. Então, assim, além de ser um crítico, um pensador, além de escrever, né, mas também tinha, né, as suas inferências pessoais, e assim como Thomas Hobbes, né, que tinha, né, era funcionário da monarquia, ele também, né, tinha as suas preferências ali, porque também sabia, né, dos benefícios que ele teria com, né, a queda da monarquia e com o desenvolvimento das revoluções que poderiam acontecer. Bom, você deve conhecer o artigo 1º da Constituição Brasileira, que diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente. Você deve lembrar disso, desse artigo 1º da Constituição Brasileira de 1988, a famosa Constituição chamada Constituição Cidadã. Essa ideia que de todo o poder emana do povo, né, é uma ideia de Locke, né, essa ideia lockeana, né, essa ideia de que o povo é superior ao Estado, né. Então, é uma ideia que vai de encontro, né, qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de intervencionismo, qualquer tipo de situações, né, violentas e tudo mais. Então, assim, esse artigo 1º está ligado à relação de Locke, está ligado ao pensamento lockeano, está ligado ao pensamento da Revolução e principalmente daquilo que vai culminar depois, a separação dos poderes, né, e que todo o poder emana do povo, então se o Estado tem que ter seu poder limitado, porque é o povo que manda. E é por causa disso, dentro dessa relação, que nós vamos ter aí John Locke influenciando David Ricardo, né, vai influenciar David Hume, vai influenciar, por exemplo, todos os pensadores, né, que vão, Adam Smith, que virão, né, dentro dessa linha, desse processo de produção e liberdade, então, até mesmo, né, a fisiocracia francesa vai ser influenciada por dentro do pensamento de Locke. Então, tudo isso é aquilo que ele vai desenvolver e vai corroborar dentro desse sistema. Só que aí ele vai ser criticado. Ele vai ser criticado pelo nosso próximo filósofo, que é o filósofo do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, onde Rousseau vai criticar a monarquia parlamentarista constituída por John Locke, né, que já é uma crítica da monarquia absolutista, né, feita por Thomas Hobbes. E aí nós vamos terminar nos nossos contratualistas, né, o tripé do contratualismo, que é o pensador Thomas Hobbes, John Locke e depois Jean-Jacques Rousseau. E aí nós vamos entender em Rousseau qual é a crítica que ele faz e por que Montesquieu entra nessa história depois, né, desenvolvendo então a tripartição dos poderes, né, estabelecendo a harmonia e principalmente colocando ali o que são as leis, né, porque até aqui nós temos uma visão de lei. Em Barão de Montesquieu, nós temos o espírito das leis sendo estabelecida de uma forma bem diferente, onde a lei ela vai ter agora uma característica bem diferente, onde ela vai estabelecer realidades bem diferentes também. Bom, alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Não? Tranquilo então, gente? Certinho? Tudo certo? Ana, Vitória, obrigado. Pessoal, os outros, Fernanda, que bom que você está aí. Todo mundo tranquilo? Beleza? Ótimo. Eu quero agradecer, então, o privilégio de estar com vocês, quero agradecer o privilégio de poder lecionar para vocês. Obrigado pelas mensagens na semana passada, foi uma semana bem difícil para nós, vocês sabem, né? E quero agradecer aqueles que entraram em contato, que mandaram mensagem e que, né, de alguma forma,
tentaram se fazer presente na nossa vida, né? Foi uma semana pesadíssima, muito complicada, mas a gente acredita que, né, todas as coisas estão na mão de Deus, eu acredito muito em Deus e eu sei que foi o melhor, né? Então eu espero que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Eu agradeço porque vocês fazem parte dessa história. Obrigado. Desculpa pelo não conseguir dar aula semana passada, foi um momento completamente difícil, mas vocês não vão perder e a gente vai retomar todo o conteúdo para que tudo possa dar certo, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado por vocês. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau, até a nossa próxima aula, que com certeza ela vai acontecer. Tchau, tchau, gente. Beijão.